Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta manhã. Irmãos, abre suas Bíblias, em Mateus 26, versos 14 até o 30. Fala sobre Judas, Judas trai e entrega a Jesus, Glórias a Deus. Aqui, irmãos, fala, que Judas queria entregar Jesus, para os príncipes do sacerdote. Judas andava com Jesus. Judas era um dos discípulos de Jesus. Mas mesmo assim, ele vendeu Jesus por 30 moedas, para os príncipes do sacerdote, para que Jesus morresse, Glórias a Deus. Então, irmãos, dali, Judas começou a procurar, uma maneira de entregar Jesus para os príncipes do sacerdote. Ele ficava procurando como entregar, como dar um beijo para poder dizer assim, é esse aqui, ó, que tem que morrer. Mas ele não tinha oportunidade. Aí vamos ler aqui. E no primeiro dia da festa do pães asmo, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos perguntaram para Jesus, onde era que ia ser, a festa da Páscoa. E disse: a cidade um certo homem. Jesus disse: há na cidade um certo homem. Diz-lhe o mestre, diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele pediu que o discípulo fosse, falar com esse certo homem, que ele celebraria a Páscoa com os discípulos dele na casa desse homem, que não fala o nome, mas fala que é um certo homem, onde eles celebraram a Páscoa. Glórias a Deus. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa, Os discípulos, foram na casa do certo homem e prepararam a mesa, para que tivesse a comemoração da Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, ele disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair, Jesus estava celebrando, a Páscoa na mesa, e estavam os 12 discípulos, inclusive Judas, que ia trair, ele estava lá na mesa. E aí foi quando ele disse, que em verdade vos digo que um de vós há de me trair, Glórias a Deus. E eles, entristecidos-se muito, eles ficaram tristes, muito. Começaram cada um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair, que era Judas. Ele disse, aquele que colocava a mão no prato dele, comia junto com ele, que era Judas, que ia trair ele. Glórias a Deus. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não tivesse nascido, Ele disse, bom seria, que este homem não tivesse nascido, Era Judas, que entregou ele, para os príncipes dos sacerdotes. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse para Jesus, porventura sou eu, Jesus? E disse: tu disseste. E quando comia, Jesus tomou pão e abençoou e partiu e deu ao discípulo e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Glórias a Deus. Ele partiu o pão, o vinho, e deu, para os discípulos e disse: tomai e comei. Glória a Deus. Tomai e comei, este é o meu corpo, E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, que todos pudessem beber, porque isto é o meu sangue. Dele disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus disse, que ele, ia derramar o sangue dele por nós, para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, o Senhor morreu na cruz, por nós, para que hoje, nós, pudéssemos ter salvação, pudéssemos ter perdão, dos nossos pecados, Senão nós não ia ter salvação se Jesus não morresse, Porque a lei, irmãos, a lei não era fácil.
Glórias a Deus. Hoje, né, a gente é uma reflexão a lei, o Velho Testamento, porque no Velho Testamento Deus olhou de cima e não viu um justo sequer. Então ele enviou, né, o filho dele, o único filho dele, né, para que morresse, né, derramasse o sangue dele, né, na cruz por nós. Glórias a Deus. Aleluia. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai nos céus. E tendo cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E vimos, irmão, que Judas, né, andava com Jesus, era discípulo dele, mas traiu Jesus. E hoje em dia é a mesma coisa, né? Você, né, não sabe o amigo que você tem comendo na tua mesa, né? Às vezes você conta algo achando que a pessoa é amigo, mas não é amigo. Então, irmãos, tem Judas, né, come junto com a gente no prato, né? E a gente não sabe, né? Glórias a Deus. Aleluias. Aqui vimos que, né, Judas traiu Jesus, comeu no prato junto com Jesus. E era discípulo de Jesus e andava com Jesus. Então que fica uma reflexão, irmãos, para todos nós, né? Nesta manhã, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, né? Abençoando a família de vocês, né? Dando vida e vida com abundância a cada um, né? E sabedoria cada dia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe vocês nesta tarde.